Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre estratégias linguísticas. Como assim, Zambelli? O jeito, as palavras, o que o autor do texto trabalha, de que maneira ele trabalha esse vocabulário ou, enfim, como ele se utiliza do vocabulário para chegar a uma ideia, para te informar alguma coisa. E aí, a nossa primeira relação diz assim, ó, tá, primeira coisa, o que é isso, né? Vamos se acalmar. Então é o seguinte, ó, genericamente, estratégias textuais, linguísticas e discursivas seriam táticas, escolhas do falante, do escritor, com relação ao modo como ele se utiliza da linguagem. Não entendi. Assim, ó, quando a gente quer, imagina se eu quero pedir um emprego. Eu posso chegar lá para pedir um emprego e dizer, ô, meu, faz a mão aí, me ajuda aí, meu, o bicho caiu lá em casa, tô fudido. Não vai pedir desse jeito. Por quê? Porque tu vai te recolher de alguns recursos e vai saber que, bom, para pedir um emprego não dá para ser desse jeito, né? Assim como quando vocês vão namorar, por exemplo, ninguém vai chegar lá por obséquio, dar-te-ei um beijo. Não, tá louco, né? Não vai beijar nunca ninguém. Então a lógica, essas são as estratégias, são as táticas que a gente vai usar, como é que a gente se arma para conseguir chegar ao nosso objetivo. Então ele diz que essas estratégias textuais dizem respeito especificamente à construção do texto. Claro, estratégias textuais, né? E estratégias linguísticas é um pouco mais amplo. Essa aqui é específica do texto, oral ou escrito, considerando que o texto é uma tessitura de linguagem que se enquadra em determinada esfera e gênero, que detém sentido para o falante e para o interlocutor, e que depende de certas características, como coesão e coerência, para ser adequadamente construído e apropriadamente chamado de texto. Não entendi nada, Zambelli. O que o cara está dizendo é o seguinte, ó. Quando eu construo um texto, esse texto ele tem que ser ligado, ele tem que ser costurado de alguma maneira. Não existe fome, sair de carro, acordei agora. Não, isso não é texto. O texto ele tem que ter uma construção, uma forma, e aí ele vai se enquadrar em determinados gêneros, se ele é um gênero narrativo, se ele é dissertativo, que tipo de texto é esse, enfim. Aí a gente tem várias classificações, mas para ser texto, a palavra-chave é coesão e coerência, né? Ele tem que ter lógica para quem fala e lógica para quem lê. Então essa é a moral, isso é um texto. E aí, a partir daí, essas estratégias linguísticas estão mais diretamente ligadas à linguagem em sua acepção estruturalista ou formalista. O léxico, ou seja, as palavras, a sintaxe, ou seja, o jeito que eu vou organizar, a prosódia. As estratégias discursivas dizem respeito à linguagem enquanto discurso, ou seja, interação, envolvimento, sujeitos, contextos, condições de produção. Não entendi nada. É assim, ó. As estratégias textuais estão preocupadas quanto ao texto. Se aquilo ali realmente é um texto, se eu organizei, se eu dei coesão, se eu dei coerência. Quando eu vou para as estratégias linguísticas, é exatamente como que eu estou estruturando o meu texto. Quais são as palavras que eu usei, de que maneira que eu usei, quais são os nexos, os tempos verbais, os advérbios, ou seja, toda essa parte aqui, ó, a parte preocupada com a questão da frase, do idioma. Por isso que dominar a gramática nos ajuda na interpretação de texto. Beleza, vamos lá. Aí, começa aqui, ó, olha só. Você não disse que ia sair dessa vida? Tá lá o cara lá se armando para ir assaltar, né? Eu vou andar 10 quilômetros. Se eu encontrar um policial, juro que nunca mais eu assalto. Você não quer mesmo largar essa vida, né? Então tu observa que o jeito que os caras organizaram para fazer uma crítica social foi uma forma de brincar, de largar com uma ironia, e o que é mais legal disso? Deixou uma linguagem subliminar aí. Tá dizendo, olha, tu tá querendo coisa impossível, né? Achar policial, a gente só achou policial na época da Copa. Na época da Copa, tu tropeçava na polícia. Agora acabou a polícia. Claro que isso sou eu que já estou dizendo. Paralelo, o que interessa na nosso texto é, olha os recursos, o que ele usou, né? Primeiro o cara faz uma afirmação e a crítica larga, bom, isso é impossível, não há policiamento nas ruas. Então esse ladrão está solto, esse ladrão pode fazer o que quiser, né? Então são os recursos que ele se armou. Olha a cara dela aqui, ó. Ó, você não disse que ia largar a cara de preocupada e depois a cara de indignada, né? A cara de, ó, eu estou querendo mudar, se fazendo de idiota, e a cara de malandro.
Então, são recursos linguísticos. Ou seja, como que o texto, o que o texto quis dizer, o que eu estou enxergando, é essa relação que a gente tem a partir daí. Vamos lá? Ele diz assim, ó, palavras desconhecidas, paráfrase e campo semântico. É bem comum da gente estar lendo um texto e chegar em dado momento e travou. Não sei que palavra é essa. O que eu faço? Paráfrase e campo semântico. O que é isso? Paráfrase é a reescritura do texto, mantendo-se o mesmo significado, sem prejuízo do sentido original. Então eu pego essas palavras e vou reescrevendo essas palavras. E aí a paráfrase pode ser construída de várias formas. Substituição de locuções por palavras. Como assim? Bom, daqui a pouco eu tenho vou estudar. E aí eu posso trocar por estudarei. Então eu troco uma locução por uma palavra. É uma forma de paráfrase. Uso de sinônimos, mudança de discurso direto por indireto e vice-versa. Então, quando eu digo que o professor afirmou, eu ensinarei gramática. Discurso direto. Posso fazer o discurso indireto. O professor afirmou que ensinaria gramática. Então, a gente pode transformar esses discursos para chegar na mesma informação. Eu posso converter, então, uma voz ativa numa voz passiva. Então, eu estudarei a gramática será estudada por mim. O emprego de antonomásias ou perífrases. Então, Machado de Assis, e eu posso dizer que é o bruxo do Cosme Velho. O povo lusitano, eu posso trocar por portugueses. E isso é bem comum da gente encontrar como recurso dos nossos textos. Então, uma voz ativa, uma voz passiva, um discurso direto, uma reescritura, uma troca de sinônimos. A gente pode ter ainda essas antonomásias, né, ou perífrases, querendo transformar essas palavras, dando sinônimos, novas referências textuais. Isso é muito comum da gente encontrar. Na sequência, como regra, a epidemia começa nos grandes centros e dissemina pelo interior. A incidência nem sempre é crescente. A mudança de fatores ambientais pode inferir em sua escala. Ah, legal, não entendi nada. É assim, ó. Quando eu peguei um trecho mínimo e aí vem uma questão de certo e errado. E ele diz assim, ó, como regra, a epidemia começa nos grandes centros e se dissemina do interior. Ou seja, dos grandes parte para os menores. E aí ele diz, a incidência nem sempre é crescente. Então não é porque saiu do grande e foi para o pequeno que essa incidência cresceu. Pode diminuir. A mudança de fatores ambientais pode inferir na sua escala. Então está muito frio, está muito quente. É essa a informação do texto. Vamos lá para o que ele pede. Como o interior é uma região mais ampla e tem população rarefeita, a expressão se dissemina está sendo empregado com o sentido de se atenua, se dissolve. Olha só quando que ele usou isso. Ele disse que, como regra, a epidemia começa nos centros e se dissemina para o interior. Então significa que ela se atenua, ela se dissolve, ela vai diminuindo, e aí o processo está aqui, ó. Primeiro detalhe. Disseminar, espalhar-se, difundir-se, propagar-se, certo? Ele diz que vai para o interior. Legal. Detalhe, epidemia. Manifestação muito numerosa de qualquer fato ou conduta. Proliferação generalizada. Então o detalhe está aqui, ó. Ele diz que, como é uma região mais ampla e tem população rarefeita, a expressão se dissemina está no sentido de se atenua. Não, porque a gente está falando de epidemia. Então, se é uma epidemia, né, ou seja, é algo que está crescendo, como é que a gente vai dizer que ela vai se dissolver? Como é que ela vai diminuir? Na verdade, ela está se espalhando. Ela dissemina, ou seja, ela se espalha para. É diferente de se dissolver. Entendeu qual é a lógica? Eu vou pegando, não basta eu analisar só essa palavra, o contexto dela, olha, tem uma palavra chamada epidemia. E epidemia é algo de muitos. Essa é a lógica. Não basta analisar só a palavra, o contexto e as palavras que estão ao redor dela vão nos ajudar a gente chegar mais perto. Na sequência, exemplificando de novo, ó, ele diz assim, o sucesso deveu-se ao caráter eclético de sua administração.
pouco se lhe deva ao que lhe exigissem sua opinião. Lhe dava que lhe exigissem sua opinião. Sua atitude consistia sempre em tomar uma posição escolhida entre as diversas formas de conduta ou opinião manifestadas por seus assessores. Certo? Então, caráter eclético de sua administração. Supondo que a palavra eclético seja desconhecida para o leitor, a melhor estratégia de que ele pode valer-se para tentar detectar o seu significado será: beleza, não sei o que é eclético, tá? Chegou na hora da prova e me deu um branco, não sei o que é. Como que eu faço para resolver isso? Então a letra A, aproximá-la de outras palavras de língua portuguesa que tenham a mesma terminação, como político, dinâmico, eclético. Ah, tu termina com ico, então pode ser uma solução? Claro que não, né? Aí é só rima. Não tem nada a ver com a gente decidir o que é essa palavra, conseguir decifrar essa palavra. Letra B, considerá-la como qualificação profissionais que atenuam na administração de algumas empresas. Olha, aí tu pegou o texto e jogou assim num bastantão, né? A gente está tentando considerá-la como qualificação profissional. Não sei se é tão legal assim, porque ela já veio até meio marcada entre aspas ali, ela não está no sentido tão qualificado. Depois, associá-la às palavras sucesso e caráter, de forma a desvendar o seu sentido correto, que ofusca, que obscurece os demais. Então, sucesso, caráter, que ofusca. Vamos dizer que sucesso não significa ofuscar as pessoas, né? Então aí também já tem uma contradição do nosso enunciado. Observar o contexto sintático, isso é muito comum de aparecer na prova. Contexto sintático, né, em que ela ocorre, ou seja, tratar-se de uma adjunta de nominal. Pessoal, eu não tenho como saber o que significa essa palavra se ela é o sujeito. Ah, ela é o sujeito da frase. Ah, então ela quer dizer tal coisa. Não faz sentido. Cuidado com isso, é uma pegadinha muito forte. Então não é pela análise sintática que eu vou saber o que ela significa? Claro que não. Letra E, atentar-se para a paráfrase feita no segundo período, ou seja, o que veio depois do segundo período. Analisa o que está ao redor, faz o contexto em que essa palavra aparece e aí a gente tende a achar a resposta mais facilmente. Tá? Essa é uma abordagem que a gente faz. Não sabe o que é a palavra, analisa o contexto, que é uma tendência a gente achar. Na sequência, olha só. Observação de palavras de cunho categórico, advérbios e artigos. Existem duas classes de palavras na parte de morfologia, que são os advérbios e esses artigos, que vão nos ajudar a também entender um pouco desse processo, desse mecanismo de recursos que a gente vai usar. Ele diz assim, ó, na verdade, o que hoje definimos como democracia só foi possível em sociedades do tipo capitalista, mas não necessariamente de mercado. De modo geral, essa é a palavra que nós vamos trabalhar. De modo geral, a democratização das sociedades impõe limites ao mercado, assim como desigualdades sociais em geral não contribuem para a fixação de uma tradição democrática. Caraca, Zambelli, é muito difícil essa matéria. Não, mas entende que a gente está falando do como o cara está escrevendo, como que ele está chegando na nossa informação. E aí ele diz assim, ó, de modo geral, a democratização das sociedades impõe limites. Seria mantida a coerência entre as ideias do texto caso o segundo período sintático, essa estrutura aqui, fosse introduzida com a expressão desse modo em lugar de modo geral. Vamos entender o processo? Ele quer trocar por desse modo. Então ele diz assim, ó, não necessariamente de mercado. De modo geral, ou seja, de maneira geral, a democratização das sociedades impõe. Quando ele põe desse modo, desse já foi citado. E aí ele linka aquela primeira informação como uma consequência. Então, o que definimos como democracia só foi possível nas sociedades capitalistas, não necessariamente de mercado. Desse modo, a democratização das sociedades impõe limites. Não, é outra informação, né? Não é uma consequência, então a partir disso gerou a democratização. Não, de maneira geral acontece essa outra informação. Então o processo não é um processo de link direto, né? Desse modo pressupõe uma consequência e de maneira geral está dando o modo como acontece essa relação. Não é exatamente o mesmo processo. Então a gente tem como errado.
não seria mantida a coerência, ou seja, o que eu estou dizendo vai ser diferente, não vai manter o mesmo sentido. Legal? Vamos lá então, não desiste. Ele diz assim, ó: os ecos da Revolução do Porto haviam chegado ao Brasil e bastaram algumas semanas para inflamar os ânimos dos brasileiros e portugueses que cercavam a corte. Na manhã de 26 de fevereiro, uma multidão exigia a presença do rei no centro do Rio de Janeiro e a assinatura da Constituição Liberal. Aí, ó, te liga. Ao ouvir as notícias, a alguns quilômetros dali, Dom João mandou fechar todas as janelas do Palácio São Cristóvão, como fazia em noites de trovoadas. Olha só. Então os caras falaram, a gente quer o cara aqui. Ele fecha tudo. E aí ele diz assim, ó: por meio da afirmação destacada, o autor. Destacado. Então aqui, ó. Daqui a pouco tem alguém aí que não tá enxergando, vamos marcar o bagulho aqui, ó. É isso aqui que ele quer. Então, por meio disso, exprime uma opinião pessoal taxativa a respeito da atitude do rei diante da iminência da Revolução do Porto. Então, exprime uma opinião pessoal taxativa. Ao ouvir as notícias, mandou fechar todas as janelas, como fazia em noites trovoadas, a respeito da atitude do rei. Vamos ver. Critica de modo inflexível a atitude do rei, que, acuado, passa o poder para as mãos do filho. Ó, cuidado, né? Falou em filho aqui em algum momento? Não tá isso aqui. Demonstra que o rei era dono de uma personalidade intempestiva. Olha aqui. Não. Te puxa, né? Tem que se puxar para fazer esse link. Trovoadas. Intempestiva. Tempestade. Que assemelha a uma chuva forte. Sugere de modo indireto que o rei havia se alarmado com a informação recebida. Utiliza-se de ironia para induzir o leitor à conclusão que seria mais do que justo depor o rei. Ó, depor o rei. Essa ironia que o cara brinca ali não é bem uma ironia, né? E não fala em deportar rei nenhum. Então te liga. É uma opinião pessoal e taxativa a respeito do que ele disse? Ou sugere de modo indireto que o rei havia se alarmado? Pô, o cara fazia isso em noites de trovoadas, ou seja, quando ele estava com medo. Pessoal, é claro que essa relação que a gente vai marcar aqui é uma relação, só passar aqui mais para a gente chegar na nossa resposta, é essa sugestão de modo indireto, né? Ele fazia isso nas noites de trovoadas. Agora, olha o detalhe. De modo inflexível. De modo inflexível é uma locução adverbial. Depois, mais do que justo é uma expressão adverbial. E aí, note que ele se utiliza desses advérbios para dar relações de modo, para dar relações de intensidade, de negação, de dúvida. E isso são posicionamentos, são recursos que a gente utiliza na interpretação do texto. Fica ligado, são formas da gente chegar um pouco mais perto da nossa resposta. Na sequência, ele diz assim, ó: há 100 anos nasceu o poeta mais popular de língua espanhola, com uma obra cuja força lírica supera todos os seus defeitos. Sem dúvida, há um problema, Pablo Neruda. Foi o outro grande poeta chileno, seu contemporâneo Nicanor Parra, depois de passar toda uma longa vida justamente à sombra de Neruda, quem o formulou com maliciosa concisão. Do fragmento "foi o outro grande poeta chileno", infere-se que houve apenas 2 grandes poetas chilenos. Te liga, o que ele está fazendo com esses artigos aqui? Olha, foi um outro poeta e foi o outro. Bom, se foi o outro, significa que existiam 2, né? Esse processo é um processo, claro que esses artigos definidos estão marcando essa relação. No momento que eu disse que é o outro, bom, só tem outro, né? Então, se for um outro, bom, então tem 3, tem 5, tem 10, mas o artigo definido, esse artigo "o" aqui, ó, marcou exatamente essa relação que pressupõe existirem apenas 2 dentro desse processo. Então, de novo, o uso do artigo ou de um advérbio favorecendo a minha estratégia linguística. E aí ele diz aqui, ó: mas, como toda novidade, a nanociência está assustando. Afinal, um material com características incríveis poderia também causar danos incalculáveis ao homem ou ao meio ambiente.
No mês passado, um grupo de ativistas americanos tirou a roupa para protestar contra calças nanotecnológicas que seriam superpoluentes. Então tá, aí é um assunto polêmico que está acontecendo, e aí ele diz assim, ó, assinale a opção correta. Coisas novas costumam provocar medo nas pessoas. Te dá detalhe aqui, ó. Ele usou que, afinal, característica toda novidade. Tá aqui. E aí está assustando. E aí ele diz assim: coisas novas costumam provocar medo nas pessoas. Cuidado, né? Assustar e a relação de medo não é exatamente a mesma coisa. Produtos criados pela nanotecnologia só apresentam pontos positivos. Cuidado, né? Só apresentam positivos? Bom, é que se os caras foram lá para o protesto, se os caras foram lá pela briga, é que não é tão positivo assim. Depois, os danos ao meio ambiente são provocados pela nanotecnologia. Cuidado, né? Todos os danos do meio ambiente... Ah, mas não está escrito todos, Zambelli. Mas aqui ele falou os danos e não alguns danos. Então, os danos pressupõe que sejam todos os danos. Os ativistas mostraram que as calças nanotecnológicas provocam poluição. Ó, seriam poluentes, eles não mostraram nada. Não mostraram nada. Então, o que a gente consegue deduzir dessa relação que a gente está estabelecendo aqui? Que, olha, essa daqui, medo e assustando, foi dado como sinônimo. Ah, mas Zambelli, não é a mesma coisa. Tudo bem, mas observa que aqui é só, aqui os danos são todos, aqui eles não mostraram nada, eles acham que seriam poluentes, então a letra A trabalhou com recursos mais próximos da realidade. Nem sempre a resposta certa é exatamente o que o texto está dizendo, mas observe que ela é a mais certa frente às outras opções que a gente tem. As outras se anulam naturalmente. Palavras-chave como só, os artigos, os advérbios, os verbos, são estratégias que a gente utiliza para chegar mais próximo da resposta. Então, letra A, tá aí, é o nosso gabarito. Na sequência, marcadores linguísticos. O que é isso? São expressões que indicam soma ou alternância, não só, mas também, ou. Expressões de acréscimo, de progressão, de continuidade, de inclusão. Até, além disso, desde, ainda. Quando ele diz preposições que dão a ideia de inclusão, de companhia, de relações diversas, de intervalo. E exemplos matemáticos, lançado do alto, lançados para o alto, de, a, entre, e. Ou seja, esses marcadores que dão o que a gente chama de coesão e coerência ao texto são legais também da gente saber que existem, que vão dar um pouco desse direcionamento, né? Só para a gente ter uma ideia, lançados do alto e lançados para o alto, observa como essas preposições, e essa que a gente chama aqui de exemplos matemáticos, mas essas preposições trazendo informação para o texto. Então, são recursos, né? Os advérbios, artigos, tudo isso ajuda na coesão, na construção desse texto. E aí, a gente tem, por exemplo, lei seca. Os espertinhos sempre darão jeitinho. Essa é a informação da charge. No trânsito é proibido beber. Aí os caras deram jeitinho, botaram acento, deram jeitinho, botaram uma criança. É isso, né? Ou seja, esses recursos linguísticos, ele transformou então do verbo, ele transformou para o substantivo e deu um jeitinho. Note que quando a gente quer, o recurso linguístico consegue ser aplicado. Um outro exemplo que a gente tem aqui é aqui, ó. Profetas do possível. Então ele diz assim: até que ponto é possível prever o futuro? Desde a antiguidade, o desafio de antecipar o dia de amanhã tem sido o ganha-pão dos bruxos, dos místicos e dos adivinhos. Ainda hoje, então olha só, ele está construindo o texto, ó. Até que ponto é possível? Desde a antiguidade, ainda hoje, olha como ele vai costurando esse texto, né?
quando o planeta passa por mudanças cada vez mais rápidas e imprevisíveis, olha a palavra-chave que ele usou, mudanças imprevisíveis. Ele está falando de possível prever o futuro, né? Há quem acredite que é possível dominar as incertezas, olha que dominar as incertezas da existência por meio das cartas do tarô e da posição dos astros. Esse tipo de profecia nada tem a ver com a ciência. Os cientistas também apontam os olhos para o futuro. Porém, mas, todavia, entretanto, de uma maneira diferente. Eles avaliam o estágio do saber de sua própria época para projetar as descobertas que se podem esperar. Observam a natureza para reinventá-la a serviço do homem. Então, quando eu li um texto que é da super interessante, né, profetas do possível, ou seja, não é do impossível, é do que dá para ser previsto, eu já tenho uma noção que é super interessante, vai tender para o lado da ciência, e aí as palavras-chave, né? Ele vai se posicionando até que ponto é possível prever, ele dá as relações temporais, as palavras que vão marcando o meu texto, e aí a gente vem então para questãozinha que diz assim, ó, assinale a alternativa que encontra suporte no texto. O que eu consigo enxergar lá no texto? O articulador até indica o limite da previsibilidade do futuro. Cuidado, quando ele usou esse até, era para fazer a pergunta, até que ponto é possível prever o futuro? E ele diz que o articulador até indica o limite. Não, ele não indica o limite, ele questiona o limite. Então é diferente. Na letra B, a partir da antiguidade, prever a sorte passou a ser ocupação de místicos de toda a ordem. Cuidado, né? De toda a ordem. Não, ele fala que é uma possibilidade. Profecias e ciências são absolutamente incompatíveis. Cuidado, né? Ele diz que os cientistas fazem profecias, mas só do que é possível. Profecias do possível. Além das cartas de tarô e da posição dos astros, os crédulos atuais buscam saber o futuro por meio das consultas da consulta a bruxos. Não, é exatamente essa a crítica, né? Que ele fala, como é que os caras se atiram a tentar dominar essa relação imprevista que é o futuro. E os cientistas não só observam a natureza, como o fazem os místicos. Mas também, ó, eles não só, como os outros, mas também buscam moldá-la às necessidades humanas, considerando o estágio atual do conhecimento. Ou seja, é exatamente o que afirma o nosso texto. Por quê? Porque o nosso texto diz que a diferença dos místicos é que eles se atiram nas cartas e tentam adivinhar o futuro. E os cientistas analisam o conhecimento do momento e conseguem projetar alguma ideia. Moral da história, cuidado com as relações com as estratégias linguísticas de um texto. Notar advérbios, conjunções, preposições são recursos de que se valem alguns autores para a gente construir e as questões de concurso adoram fazer esse tipo de abordagem. Estratégias linguísticas, por enquanto, era isso. Até a nossa próxima videoaula.